dia, salve, salve. Pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Bom dia pra você que, ao contrário do pobre do tio Paulo, está muito vivo para assistir o Rolê ICL desta quarta-feira. Nunca antes na história deste país, o socorro do Giovanni Anino, aqui da nossa produção, é mais útil do que no programa de hoje, nesta quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Gente, eu estou na internet, no Twitter, desde 2008. 38 anos de vida, 39 em setembro. Eu nunca vi uma coisa mais maluca do que essa história da mulher que levou o cadáver do tio para o banco para assinar um empréstimo. Nós falaremos hoje, obviamente, muito sobre este assunto. Estou com vontade de espirrar, por isso estou botando a mão no nariz. Vai passar? Passou. Falaremos muito hoje sobre esse assunto, sobre o cadáver do pobre do tio Paulo levado numa agência do Itaú para assinar um empréstimo, e falaremos sobre as outras desgraças desse país. O Brasil foi de tio Paulo junto com o tio Paulo. O deputado Glauber Braga arrumando confusão com um membro do MBL, o MBL que foi lá arrumar confusão com o Glauber Braga, teve treta, pedido de cassação de mandato do Glauber Braga, deputado do PSOL. Falaremos sobre o tanto de desgraça que passou pelo Congresso, aprovada a PEC das drogas para criminalizar o porte de drogas, teve projeto de urgência aprovado contra invasão de terra, projeto para atacar o MST. Enfim, de ontem para hoje tivemos uma revoada de maluquice, mas obviamente as maluquices todas foram coroadas com o tio Paulo. Guilherme Bessa, o Lênio Streck fala pra gente no N1 de vez em quando ele participa, que do Brasil a gente pode morrer de qualquer coisa, menos de tédio. O tio Paulo não teve essa sorte, né? Não, coitado do tio Paulo, né, velho? Pô, nem morto ele tem paz. Ainda tem que sacar dinheiro no Itaú. No Itaú ainda. Pô, se foder. Não, bom dia pessoal, bom dia a todos, bom dia a quem está vivo. Hoje tem várias coisas no dia de hoje, Will. Dia de Santo Aniceto, foi um papa, pesquisei aqui. Beleza. Dia Nacional da Botânica, Dia Internacional das Lutas Camponesas, Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, Dia do Orador no Ceará, Dia do Judô aqui em São Paulo, Dia Mundial do Hemofílico, sabe? Sim. E Malbec World Day. Sabia que tem um dia do vinho Malbec da Argentina? Não sabia. Nem eu, nem o tio Paulo sabíamos disso. Hoje, inclusive, E nem... E nem Guga Noblar. Hoje a gente completa, inclusive, 28 anos lá da chacina de Eldorado dos Carajás. Vamos falar sobre isso mais pra frente, quando a gente for falar do MST. Mas, Guga Noblar, você que está muito vivo, ao contrário do coitado do tio Paulo, que doideira que a gente tá vivendo nesse país, Guga. Tinham prometido que a gente ia sair melhor da pandemia. Tem gente levando cadáver pro banco. Isso não é ser melhor, gente. Pois é, cara. Será que tio Paulo assistia o rolê? Vai que ele era parte da nossa audiência. A gente perdeu o tio Paulo? A gente não sabe disso ainda. Vai que tio Paulo era um desses aí que ficavam no chat o dia inteiro. Tio Paulo, em sua memória hoje o programa, em sua homenagem, a gente espera que a sua memória seja sempre bem vista, bem falada, que não fiquem fazendo piada da sua morte só porque você apareceu pedindo empréstimo num banco. Sua memória vai além das piadinhas, tio Paulo. Obviamente, nós vamos mostrar aqui as repercussões das redes sociais, porque o tema é tão bizarro, uma maluquice tão grande, Guilherme, Guga e você que está assistindo o programa, que as redes sociais do Brasil criaram o Assina aí, tio Paulo. Eu vou explicar a história para você, que só viu o meme. Eu vou explicar a história para você. Virou o Assina aí, tio Paulo. O vídeo circulou, chocou o Brasil todo mundo chocado. Uma mulher elevou a uma... Vamos pro quadro? Vamos pro quadro até a abertura. Bora, minha tia.
A história me desbaratinou tão grande que eu esqueci do que eu tinha que fazer aqui. Vamos explicar para quem só viu, Guga, o vídeo, o meme nas redes sociais. Essa mulher, Érica de Souza Vieira Nunes, levou um cadáver presencialmente para sacar um empréstimo pré-aprovado de R$17 mil. No vídeo, e a gente vai mostrar o vídeo para vocês, com blur, né, com um borrado em cima da imagem do Paulo Roberto Braga, 68 anos, que é o homem que morreu, cujo cadáver aparece nesse vídeo. Ela se apresentou primeiro como sobrinha, mas segundo as informações do SBT, ela seria uma prima distante do Paulo e cuidava do idoso. Ele não é tão idoso assim, né? 68 anos não é tão idoso assim também, né? Entre o pedido aprovado e o futuro saque do valor, o idoso foi internado com pneumonia, ficando internado em uma unidade de pronto atendimento. Segundo a polícia, o Paulo Roberto morava sozinho em uma garagem na Vila Aliança, uma comunidade de Bangu, no Rio de Janeiro. Guga, antes de você comentar, vamos ao vídeo, novamente, lembrando que o vídeo foi compartilhado amplamente nas redes sociais com a imagem do Paulo Roberto aparecendo, né, do cadáver do Paulo Roberto. Nós não vamos mostrar essa imagem porque é um desrespeito com a memória do Paulo Roberto. Dá para fazer meme, dá para fazer piada com uma história que é bizarra? Até dá, mas a imagem do cara é uma imagem que precisa ser preservada porque ele tem outros parentes, tem sobrinhos, filhos, não sei, irmãos, e a gente precisa pensar também na memória dele para com a família. Vamos ver o vídeo mais bizarro que eu já vi na história da internet com a imagem do Paulo borrada. Alvino, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. O que eu posso fazer, eu faço. Tipo, igual o documento aqui, ó. O senhor segura forte pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é forte? Não vi. Viu não? Eu acho que ele não tá legal. Sim. Ele não tá bem, não. Tá sentindo alguma coisa, mas ele não diz nada. Eu acho que ele não tá bem, não. Guga, os funcionários do banco, obviamente, desconfiaram, né, que o homem não estava Pô, bem. não dá, participando. não dá. Porque ele estava morto, né? O vídeo é impressionante, gente. O vídeo é impressionante. A gente não ia mostrar o vídeo sem esse borrado na imagem para vocês, porque ele é impressionante. Mais informações, Guga, eu quero ouvir você. Os funcionários da agência do Itaú, a gente ouve até no vídeo, são as funcionárias do banco conversando e gravando a imagem. Eles ligaram para a polícia quando perceberam que se tratava de uma tentativa de golpe. Segundo o SAMU, o Paulo Roberto já estava morto há 2 horas. Ela foi levada para a 34ª Delegacia de Polícia de Bangu, na Zona Oeste do Rio, e foi presa. Os investigadores analisam as imagens das câmeras de segurança do banco. E aí, Guga, a gente tem uma série de perguntas ainda sem resposta nessa história. Há quanto tempo ele estava morto? Ela já sabia mesmo que ele estava morto, ou ela não notou que ele estava morto, o que a gente acha muito difícil pelas imagens. Como é que ele morreu? Ela é maluca? Ela é uma aproveitadora? É muita pergunta sem resposta por enquanto nessa que é certamente uma das histórias que vai entrar nos anais da história desse país como uma história maluca, claro, do lado do Padre dos Balões e outras histórias bizarras da história desse país. O pessoal ali do banco ficou na dúvida, né? Se estava participando da continuação daquele filme Um Morto Muito Louco, se era uma pegadinha ou se é o puro desespero, que é isso que é para mim. Se diz o SAMU que ele morreu 2 horas antes deste momento. Diz o SAMU, claro que ainda precisa ter certeza disso. Mas se tiver certo esse número aí, se foi 2 horas antes que ele morreu, ou ela não entendeu que ele estava morto, é possível. A defesa dela alega isso. O advogado diz que ela levou o tio ao banco e achava que ele estava vivo e ele morreu pelo jeito ali, segundo a versão do advogado. O SAMU fala que 2 horas antes ele já estava morto. Se ela percebeu 2 horas antes e levou mesmo assim, é o puro retrato do desespero mesmo, da carência, da desigualdade, da necessidade de dinheiro. É uma pessoa desesperada que está precisando desse dinheiro e que tentou, de todo jeito,
conseguir essa grana, até desse jeito muito louco aí. E ela diz que tem uma filha, né, que tem necessidades especiais, que sempre cuidou do tio, que é uma pessoa honesta. Essa é a defesa dela. Então, assim, há o benefício da dúvida, obviamente. E a gente pode, sim, também pensar nessa hipótese de ser o retrato de um país desigual. Tem um lado galhofa, tem um lado engraçado e tem um lado desesperador. E tem um lado muito triste, que pode ser a realidade também dessa história. Tem mais informações sobre essa história aqui, Guga. A defesa afirmou que o Paulo estava vivo quando chegou no local e teria morrido na fila do banco. Aí outras piadas aconteceram sobre o tamanho das filas do Itaú. Também nas redes sociais. A audiência de custódia dela é amanhã e a polícia investiga se ela cometeu furto mediante fraude ou estelionato. E aí vocês estão vendo os memes, gente, os memes são variados, assim, desde que não use a imagem do Paulo Roberto, acho que até vale fazer meme, porque a história é muito insólita, né? Acho que o adjetivo adequado para essa história é insólito, uma coisa que a gente não espera ver para além da ficção. E a gente tem várias histórias na ficção, né, Guga? A gente viu aí o Morto Muito Louco, que é um filme, e que é literalmente isso, né? Os caras levam o cara pra noite. Tem outra história do Quincas Berro d'Água também, né? Que é uma história brasileira, que o cara morre e leva o cara pra noitada, o cara morto pra noitada. Vai ter um assino Tio Paulo com FHC aí, ó. E aí, obviamente, as piadas são inevitáveis e Tio Paulo ressalto, é cruel. Desde que não use a imagem do Paulo, né? A imagem do Paulo tem que ser preservada nessa história. Aí tem, olha, o Guga, não é a primeira vez que uma mulher anda com um cadáver por aí, ó. Olha. E ainda beija. Mais um aí, ó. A Bárbara da Silva, o Gordão Jogadas, mandando um beijo pro amigo do Zap dele, o Gui Bessa, inclusive o Gordão Jogadas, viu? Gato, viu, Gordão? A Maria Helena, ele não tá bem, é porque ele tá morto, né, querida? Denise Dias Carvalho, falando sobre a Carla Zambelli, a gente vai falar já sobre a história do Glauber Braga. Várias pessoas falando sobre esse tema, a gente vai chegar nele daqui a pouco. A Gabriela Peruso dizendo a moça queria fazer um empréstimo em nome do Tancredo Neves. A foto do Tancredo Neves também voltou a circular, né, Guga? A gente tem a foto aí, não tem, Laurinha? E Gabriel Vento, tem uma foto... Tá em um dos memes que a gente a gente vai achar em algum lugar aqui. Mas é uma foto icônica do ex-presidente o Tancredo Neves, sentado ao lado de vários médicos, e todo mundo diz que naquela foto ele já estava morto, né? Que foi colocado para encenar uma foto de que ele ainda estaria vivo, quando na verdade ele já estaria morto. A Cláudia Maier, quando vi essa reportagem, fiquei chocada. Aí, ó. Essa foto aí é uma foto, o primeiro assina Tio Paulo da história. Dizem que nessa foto o Tancredo já estava morto e os médicos colocaram ele sentado para encenar aí, como se ele estivesse vivo, né? Muito antes das redes sociais, né, gente? Então, era mais fácil, talvez... a coxa dele para ele não cair de lado, isso. no braço. Era muito mais fácil de encenar esse tipo de coisa, né? O Kleber Santos pergunta, cadê a Laura? A Laura foi de Tio Paulo. Que isso? Negro Drama, eu sou correspondente bancário, já vi pessoas tirar foto de outras no sistema, mas essa aí do Tio Paulo passou dos limites. Uma outra coisa, que inclusive o Sérgio Hoff, né, que é bancário e produtor de conteúdo lá no Twitter falou, ele que é bancário, diz que existe nos bancos, no INSS, a prova de vida, né, Guga? Então, pessoas que precisam ir no banco e vão numa situação muito fragilizada, também cadeira de rodas, muito debilitadas, e que aí precisam fazer a prova de vida, porque senão a pessoa fica recebendo, sei lá, por exemplo, uma aposentadoria indefinidamente, mesmo depois que já morreu. Então a pessoa precisa fazer prova de vida no banco, mesmo quando ela já está muito debilitada. Nesse caso aí, o coitado do Tio Paulo estava debilitado demais, ou para chegar no banco, né, ou já chegou morto no banco, a gente não sabe explicar essa história. Mas o Guga tem um ponto muito bom sobre essa história, para além da galhofa, do que é engraçado, pelo caráter único da história, né? Claro, a gente vai descobrir nesses próximos capítulos. Certamente vamos trazer aqui no Rolê ICL os próximos capítulos dessa história. Se a mulher que foi presa, deixa eu voltar aqui e pegar o nome dela, a Érica de Souza Vieira Nunes,
tava... Aí, Gugu, a sobrinha arrumando o tio Paulo pra ir no banco fazer empréstimo. Essa aí foi boa, essa foi boa. Olha o tio Paulo, É o espírito do André Graziano. A gente vai saber se realmente a mulher estava numa situação de vulnerabilidade muito grande, se ela era uma maluca ou se nem uma coisa nem outra. Ela simplesmente chegou no banco com o cara vivo, achou que o cara estava vivo e na verdade ele tinha morrido na fila do banco. Vamos, de qualquer forma, a história é bizarra, o vídeo é bizarro, né? E a gente vai continuar acompanhando aí a história do pobre do tio Paulo que morreu e ainda foi fazer empréstimo. Nem na outra vida, Google, o cara morre, o cara acha que vai pro céu, o cara acaba numa agência do Itaú, pegando empréstimo, o cara já morreu, tá com dívida de 17 mil, o pobre do tio Paulo. Ele foi pro inferno, né? O tio Paulo, ele morreu e foi para um banco. Então isso para mim é definitivamente o retrato da chegada ao inferno. Eu detesto o banco. Prefiro ter dinheiro embaixo do colchão, mas enfim, tio Paulo não merecia, né, parar no inferno. Não creio que seja esse o destino que tio Paulo mereça. A Bia Simonazi pergunta se foi o banco que chamou a polícia. Sim, foi o banco que chamou a polícia. As atendentes ali do Itaú viram que a pessoa estava morta e aí a melhor coisa a se fazer era chamar a polícia para ver, para confirmar, né, se realmente o tio Paulo estava morto e estava morto. As pessoas falam, não, mas ele tá estranho. Aí ela fala, não, ele é assim mesmo, o tio Paulo é assim mesmo. Ele tava verde. Ela fala isso, o tio Paulo tava meio verde já, o coitado. Ela fala que ele é assim mesmo. Ai, que história maluca. E falando em história maluca, Google, vamos para outro tema que tem dominado a pauta. É que o tio Paulo realmente, tipo no Twitter, por exemplo, quase todos os trend topics agora assina cadáver tio Paulo. O Brasil só fala deste assunto e falaremos agora sobre outro assunto que dominou os noticiários, especialmente os da política, da guerra às drogas, Guga. Parece que as drogas venceram mais uma vez, viu? Ontem o Senado aprovou a proposta que inclui na Constituição a criminalização da posse e do porte de qualquer quantidade de droga ilícita, incluindo a maconha, Guga. Fica a dica aí. 2 turnos, 53 votos contra 9 no primeiro, 52 contra 9 no segundo. A proposta prevê que deve ser observada a distinção entre traficante e usuário pelas circunstâncias do caso concreto. Usuários não devem ser presos, mas submetidos a tratamento contra a dependência. O autor da proposta é o Rodrigo Pacheco. Ele disse isso aqui ontem, durante a votação. Vamos assistir. A proposta de emenda à Constituição prevê a criminalização do porte e posse de substância ilícita entorpecente, que são aquelas ditas pela administração pública como tais, e faz a ressalva da impossibilidade de privação da liberdade do porte para uso, ou seja, o usuário não será jamais penalizado com o encarceramento. Não há essa hipótese. E também uma ressalva da proposta de emenda à Constituição, que é a ressalva sobre a determinação legal e a determinação regulamentar, ou seja, o uso medicinal, caso seja evoluído em qualquer substância entorpecente tida como ilícita, havendo determinação legal, havendo determinação regulamentar, na esfera de onde se deve discutir isso, que é na seara política do Poder Legislativo e do Poder Executivo, obviamente que isso será permitido. O problema nessa história, Guga, aqui a gente ainda tem informações sobre a PEC ser uma resposta ao STF, né, que avalia também a questão do porte de drogas. O julgamento está suspenso desde março. Um pedido de vista do Toffoli, que claramente foi uma jogada ensaiada entre o Toffoli e o Pacheco para que esse projeto avançasse no Senado. O placar é 5-3 para a descriminalização. O problema, Guga, é que novamente a gente não tem a distinção entre usuário e traficante na lei. A lei não cria essa distinção, ou seja, o que a gente tem hoje? E tem estudo aí, a Dá com Pau falando sobre isso, tem um levantamento da agência pública que mostra que para uma pessoa preta ser condenada por tráfico é preciso muito menos droga do que para uma pessoa branca. E aí continua tudo como era antes. No quartel de Abrantes a gente vai ter pessoas pretas e pobres sendo encarceradas por tráfico, quando na verdade são usuárias, e é isso que eles querem, né? Continuar com esse penalismo, com esse populismo penal sob a custa de encarcerar gente preta e pobre a dar com rodo, que é o que já acontece. Pois é, dá voto, né? Quando faz pesquisa, a maior parte do Brasil é contra descriminalizar ou contra liberar maconha. E eles são guiados por esse populismo eleitoral. Eles não são responsáveis o suficiente
para seguir a ciência e às vezes ir até contra o que seria a opinião pública majoritária. Não, eles querem ficar bem com os conservadores principalmente, que é quem elege esse tipo de político. Então eles seguem essa cartilha populista de bater de frente com o que o mundo inteiro está fazendo, o mundo inteiro está indo no sentido contrário do Brasil. Todo mundo percebeu que guerra às drogas é estúpido e o efeito colateral maior é essa desigualdade até na hora de prender as pessoas. Quem tem menos dinheiro, quem é preto, pobre, favelado, é tratado de maneira diferente pela polícia assim. O que a gente vai ter, como falou aí um print que a gente mostrou de flagrante forjado, não vai ser brincadeira. Eles estão reforçando a guerra às drogas. No fim das contas, eles estão reforçando uma política que é essa, que encarcera, a que leva o jovem, principalmente preto, para a cadeia, por conta de um baseado, muitas vezes. Isso é completamente imbecil. Isso não segue uma lógica que tem base em dados, que tem base na ciência, que tem base na história, que tem base no histórico do que está acontecendo. Isso é o puro, como falou De Luca, populismo eleitoral barato, que vai, logicamente, fazer muitas vítimas, principalmente na periferia. Logo em cima de tio Paulo, aqui nos Trending Topics, está Glauber. O pessoal falou que podia ser o tio Paulo Guedes. Nossa, Deus te ouça. Não, mas hoje em dia o Paulo Guedes não faz nada, só passeia com cachorro e toma uns xingos lá no Rio de Janeiro. Guga, de ontem para hoje precisamos de um programa de 4 horas para falar de tudo o que aconteceu no Brasil, de ontem para hoje, dos mais bizarros temas possíveis, né? Um outro tema que também movimentou bastante as redes sociais foi o Glauber Braga, o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro. Falamos hoje de manhã aqui no programa, eu e César Calejão apanhamos mais que tapete em dia de mudança por conta da nossa opinião aqui. Vamos ver a do Guga se ele vai apanhar que nem a gente hoje no programa. O deputado Glauber Braga expulsou a pontapés na bunda o Gabriel Costenaro, que é um integrante do MBL, um desses influenciadores de extrema-direita que fazem vídeos provocativos nas redes sociais. Pouco antes, o Gabriel ele percorria os gabinetes dos parlamentares fazendo lobby contra a regulamentação dos motoristas de aplicativo e chegou a comparecer no gabinete do Kim Kataguiri. Vamos ver os vídeos do Glauber expulsando o Costenaro lá do Congresso. Olha isso, Paquino! Deputado federal! Deputado federal! Que isso, deputado? E amanhã tá defendendo os motoristas de aplicativo. É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado. Tem um outro vídeo também, vamos ver o segundo vídeo na sequência e a gente comenta na sequência. Esses comédias do MBL, só comédia. Guga, aí, na sequência, Laura, a gente tem o vídeo da fala do deputado Glauber, lá para os estudantes depois? Senhor. Tem aí ele falando a defesa do Glauber, vamos ver também o que o Glauber falou logo depois do acontecido. Vou mostrar todos os vídeos, Guga, que a gente comenta, tá? Gente, Glauber por aqui. É a 5ª vez que esse sujeito provoca. Ele tem um histórico de agressão à mulher. Da última vez no Rio de Janeiro, na 4ª vez, ele ameaçou a mãe de um militante nosso de mais de 70 anos, dizendo que sabia onde ela morava. Nós não podemos aceitar esse tipo de intimidação de militante fascista do MBL. Não vamos aceitar. Eles tentam nos intimidar, tentam através do medo fazer com que a gente recue. Nós não vamos recuar para militante fascista, nem do MBL, nem de organização nenhuma. Não me arrependo de absolutamente nada. E aí ontem, Guga, eu já dei minha opinião sobre isso no N1, vou repetir ela aqui para
para apanhar de novo de vocês que estão assistindo esse programa. Eu já falei para vocês aqui que se fosse para ser popular eu ia para concurso de Miss, né? Eu tô aqui para dizer o que eu penso e para ser coerente com vocês, até para ser honesto com vocês que assistem o programa. Vamos ver um vídeo de outras situações em que esse tal desse Costenaro perseguiu e intimidou tanto militantes progressistas quanto o próprio deputado Glauber. Vamos assistir o vídeo. Vamos lá, o Costenaro, vamos continuar andando. Tá pegando, né, Glauber? Tá pegando, né, Glauber? Vambora. Tá empurrando? Ó, não me empurra, não me empurra. Tá ligado? Se tu encostar isso aqui, eu vou dar um soco na tua cara, né? Tá ligado? Que eu vou dar um soco na tua cara se tu encostar. O que foi, irmão? O que tá olhando aí, ô filho da p... Se você me encostar, eu vou te arrebentar na porrada. Sabe o nome da minha mãe? Se você me encostar, eu vou te arrebentar na porrada. Me encosta, Fábio. Me encosta, Fábio. Você não é homem, irmão. Você não é homem, irmão. Me solta, você fala, não é? Você vai parar? O Lula vai brigar contigo se você falar. Você passa pano pra bandido. Deve ser triste não ter opinião própria, hein? Lembra de mim? Lembra que eu tirei teu tênis? Engraçado que agora tu fica quietinho, só tá aí tu, né? Ei, terrorista! Vai tomar no cu! Vamos lá. Eu sou o quê, vagabundo? Vamos, vagabundo. Ó, vai ficar empurrando. Você defende, ó. Guga, tem outros vídeos, acho que a gente já viu o suficiente. O que mais me pegou nessa história foi depois o vídeo onde o Glauber, ao falar para alguns estudantes lá na Câmara dos Deputados, diz que é um dever aniquilar quem quer acabar com a educação pública, quem ataca o ensino público, por exemplo. Para mim, eu vou repetir o que eu disse de manhã, tudo bem que eu sei que o nosso chat aqui, e aqui no Roda Sério a gente valoriza muito vocês do chat, vocês sabem, né? Mais do que qualquer outro programa aqui do CL, a gente lê os comentários, a gente faz um programa interativo, os comentários de vocês aparecem aí na tela, então tem vários comentários aparecendo, inclusive de pessoas que acham que o Glauber acertou, que o Glauber fez bem em tomar a atitude que tomou. Eu vou repetir o que eu falei de manhã e quero ouvir o Guga. Eu acho que o deputado errou, o deputado não pode cair na pilha, eu posso cair, o Guga pode cair, você que é ativista, você que é militante, o deputado não pode cair na pilha desse pessoal dentro do Congresso. Em especial porque esse é o método do MBL de fazer política. A gente tá vendo aí o cara fazendo isso, literalmente isso. Em todos os vídeos que a gente viu dele aí, é ele tentando tomar um soco para poder fazer o discurso de vítima, de que a esquerda é violenta, de que a esquerda é autoritária, etc. É o método dos caras. Se a gente cair na pilha dos caras, a gente vai entregar para eles justamente o que eles querem. Ah, William, mas as pessoas não têm sangue de barata, o deputado foi ofendido, falou da mãe do deputado. É verdade, e eu estou dizendo que a reação do Glauber não é injusta, é uma reação esperada, porque o cara vai lá para conseguir isso. Mas para mim, Guga, a escolha do verbo aniquilação, aniquilar quem é contra... É um verbo muito mal empregado na política, né? Eu acho que a gente não deve aniquilar ninguém na política, a gente deve combater o fascismo, a gente deve se colocar contra o fascismo, a gente deve derrotar o fascismo, mas aniquilar para mim é um termo muito... É tipo fuzilar do bolsonarismo, tipo sem querer, né? Nenhum paralelo entre o excelente, brilhante, combativo Glauber Braga e o Jair Bolsonaro, para mim é uma escolha muito ruim de verbo. E caiu na pilha de tudo o que o MBL quer, que é fazer esse tipo de coisa, né, Guga? Ele fez o sujeito que é um vilão, claramente. A gente viu nos vídeos, provocando o tempo inteiro virar a vítima neste momento, que é o que está acontecendo, porque quem perde a razão, porque perde o juízo e perde a cabeça, e acaba apelando para a violência, é o Glauber. Isso não, ele caiu no jogo dos caras. E a gente vê que o sujeito é um provocador profissional. Ele queria exatamente isso. Então, apoiar que o Glauber caia numa armadilha não me parece ser o mais sensato. As pessoas podem até entender, como falou o De Luca, esse sentimento de revolta e de vontade até de apelar mesmo e de ir pra cima dos caras, porque mas vontade não é crime, vontade é livre. Mas imagina, se ele deveria ter usado isso contra esse militante, ele deveria ter se aproveitado desse momento para, mais uma vez, desmascarar esse militante e mostrar o quanto ele é um provocador profissional. É chato demais, né, ter alguém fazendo um stalker em você, um militante te stalkeando e te agredindo e atacando a tua família. É pesado isso. Eu nem tinha visto outros momentos desse garoto aí. Realmente é uma baixaria inacreditável o que ele faz. Ele chega ali, ele fala que vai bater, ele chama pra porrada. Ele queria exatamente isso. O Glauber não podia ter dado o que ele queria.
e agora ele vai ficar bancando a vítima. E de fato, tem que ter esse cuidado com o peso das palavras. Eu acho que o Glauber deveria, inclusive, explicar que ele quer aniquilar o fascismo no sentido de combater o fascismo, se for isso, né? Que ele quis dizer. Explicar que ele não quer combater a pessoa e aniquilar a pessoa, que ele está falando no sentido ideológico, eu não sei. Porque do jeito que ficou, isso pode ser sim interpretado como alguém que está fazendo um discurso de acabar com o outro lado, de aniquilar um grupo, no sentido de quase que de fuzilar, como relembrou o Delu, que isso também pode virar um tiro no pé. E não acho que foi essa a intenção do aniquilar dele ali, mas pode ser interpretado assim também. Então, que explique melhor isso, para não ser depois tirado de contexto e usado contra ele, se realmente não foi isso que ele quis dizer. Já tá sendo, né? E não dá o jogo, mano. Já tá sendo. E não dá o jogo. E não... Porra, o cara é um provocador nato, profissional. Que moleque. Vai pra isso. Ele queria isso. Ele queria isso. E aí, Guga, aqui no rolê, assim, eu tenho a liberdade de conversar com vocês que assistem o programa. Nos outros programas a gente tem menos liberdade pra fazer isso, né? Então eu leio o chat de vocês e eu concordo com tudo que vocês estão falando, assim tipo, eu disse e a gente precisa sempre pensar, e eu trago essa reflexão pra vocês, que a gente pode discordar no campo progressista, a gente pode pensar diferente, eu posso achar que foi um erro, o Guga pode achar que foi um erro por motivos diferentes, vocês podem achar que foi um acerto e tá tudo bem, Só um a gente detalhe, pode discordar. Diz, Guga. A Caíssa falou, o CQC começou com isso. Não, gente, o CQC jamais faria uma coisa dessa. Jamais ia chamar alguém pra porrada. Jamais ia baixar esse nível aí. Não dá pra galera... Eu vejo muito pessoal tentar, às vezes, colocar o CQC na balança do MBL da vida. Pelo amor de Deus, olha o nível disso. A gente fazia... O CQC fazia piada... Podia muitas vezes ir pra cima com pergunta que desagradava, mas jamais ia ser grosseiro, ia chamar pra briga, ia xingar. Isso aí é incomparável com qualquer tipo de jornalismo. Isso daí é chamar pra briga, o que ele fez. Ele chamou o cara pra briga. E o cara caiu, que foi o Glauber, que foi pra briga. Quase quem saiu no soco também com o Glauber foi o Kim Kataguiri, né? A gente tem um vídeo também dele com o Kim Kataguiri, o Kim que deve, obviamente, é quem mais está aproveitando dessa história para fazer estardalhaço, deve pedir o impeachment, né, do deputado, que o deputado perca o mandato, né? Vamos ver aí o vídeo do Kim indo para cima do Glauber, lá na delegacia, inclusive, da Câmara dos Deputados. Pode falar. Defensor do nazismo. Seus colegas já foram defensor do nazismo. Defensor do nazismo. Pronto. Pode usar. Eu faço uma coisa. Entra com processo. Eu só quero que você saiba o seguinte. Só quero defensor do nazismo. Ótimo. Grava ali. Eu só quero que você saiba o seguinte. Cada vez que eu estiver num lugar e os marginais do MBL vierem querer intimidar, sabe o que vai acontecer? Vai ser, primeiro baixa a mão. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Pra começar, baixa a mãozinha. Não baixa não. Vem fazer o baixar. O Kim começou a falar mais alto depois que os seguranças apareceram, né, Guga? Você notou? Ele tava falando baixinho, as seguranças apareceram, começou a falar mais alto, aí é mais fácil, né? O segurança tava lá pra impedir qualquer coisa, né? É mais fácil. Chegou a turma ali do aparta. Aí o Kim foi pra cima. Bateu o espírito do Jasper no Kim. Não sei o que foi que rolou na hora que chegaram na segurança. E ainda bem que separaram. Porque se os dois saírem na mão, imagina, mano. Imagina pra imagem do Congresso. Não, o Kim apanha. Mas coitado. Pois é, o Kim é magrinho demais. O Glauber treina boxe, tá? Só um detalhe, porque eu conheço o Glauber. Ele treina boxe, ele é bom de soco, mas ele não é um cara que apela para as vias de fato. O Glauber é um brigador vocal. Ele não foge à luta de fato. Se você bater de frente com o Glauber, ele vai devolver. Ele é um cara que sabe entrar em embate. Mas tanto que nos outros vídeos a gente viu esse cara, esse tal desse Costenaro, que eu tive o desprazer de conhecer ele nessa ocasião, eu não conheci esse sujeito, a gente vê nos outros vídeos ele provocando o Glauber e o Glauber super calmo, né? O Glauber, inclusive, tipo, falando, não, vamos andar, vamos caminhar aqui, vamos conversar. O Glauber super calmo, mas dessa vez o Glauber perdeu a paciência, a gente fica aqui
o nosso debate sobre esse tema, nem sempre, né? Que graças a Deus no chat do Rolê a galera tem essa consciência de que a gente nem sempre vai concordar com tudo, mas a gente continua junto. Guga, tem uma atualização sobre o caso do tio Paulo, tá? A gente estava falando agora há pouco de que a gente precisava ver as imagens das câmeras de segurança, se o tio Paulo chegou lá na agência do Itaú já morto ou não. Apareceu um vídeo da câmera de segurança. Vamos ver o vídeo aí, Guga. Ele já está chegando na agência com a cabeça tombada. Então, assim, fica difícil sustentar a versão de que, na verdade, ele morreu na fila do banco. Ele já chegou no banco aparentemente morto, né? A gente vai ter, obviamente, a confirmação disso com a investigação da polícia. Mas aí, ó, Guga, tá vendo? Ele já com a cabeça tombada ali, ó. Então parece que ele já estava morto assim que ele chegou na agência. Ou se não estava morto, estava numa situação muito crítica, não devia estar no banco, devia estar no hospital. Se ele chegou nessa condição aí no banco, ele devia estar no hospital e não no banco pegando empréstimo, né? Mais uma atualização dessa história aí do tio Paulo. E com isso nós fechamos o nosso Tá Pegando Fogo gigantesco hoje, né? Porque muito assunto para conversar neste programa. E vamos falar agora sobre vários outros temas malucos no nosso Macetada de Notícias. Ontem, Guga, foi 7-1, viu? A gente foi de São Paulo real no Congresso, tomamos uma surra, o campo progressista. Não nosso São Paulo, né? Não, nosso São Paulo. Nosso São Paulo ponta firme, vai viver até os 200 anos, o tio Paulo. A deputada Caroline de Tone, presidente da CCJ da Câmara, pautou um projeto de lei complementar que, presta atenção, Guga, concede aos estados os poderes para formular leis para flexibilizar as regras de porte de arma. O projeto, coincidentemente, é de autoria de, isso mesmo, Caroline de Tone. Ele vai contra o entendimento de decisões recentes do STF sobre porte de armas. Parlamentares governistas tentaram obstruir a votação por não concordar com o teor da proposta. O relatório foi lido, mas os deputados do PT pediram vistas deste projeto, que terá que ser voltar à pauta em 2 sessões para dar tempo da sociedade discutir. O que os caras querem, Guga, é fazer com que o Brasil vire o Texas. Imagine Santa Catarina com o pessoal com um fuzil na mão no meio da rua, o pessoal no Goiás com escopeta indo pro supermercado. O que é que os caras fazem? É o que acontece nos Estados Unidos, querem que a gente faça aqui também. A bancada da bala atua em favor dessas empresas que vendem munição, que vendem armas. Essa é a verdade. Rola um lobby pesadíssimo e, enfim, tem interesse econômico aí atrás e tem muito deputado que é patrocinado por essa turma. E aí a gente está vendo esse lobby em ação, é isso que está acontecendo. E claro que o governo vai fazer de tudo para não deixar, mas a bancada da bala é poderosa. Vamos ver o que vai acontecer. O Brasil deu vários passos para trás com o Bolsonaro, né? Inclusive o fortalecimento dessas bancadas e, claro, um governo que tentou autorizar todo tipo de permissão aí que fizesse com que aumentasse o número de armas no país, o número de munições. A gente viu as consequências, a gente viu o aumento de feminicídio, a gente viu que uma queda, até teve uma queda, uma diminuição no ritmo de crescimento da violência no país nos últimos anos, mas não foi, mas seria maior essa queda se não tivesse acontecido essa política pró-armas do Bolsonaro. Então a consequência está aí e a gente tem que lutar sempre contra esse atraso. Mais uma pauta de ontem do Congresso, lá de Brasília, aí de Brasília, né, onde você está, Guga. O voto do ministro Barroso ontem no Conselho Nacional de Justiça formou maioria para derrubar o afastamento de 2 juízes acusados de irregularidades durante a Operação Lava Jato, a Gabriela Hadid e o Danilo Pereira. Desembargadores continuam afastados. O Barroso afirmou que o afastamento dos juízes foi uma decisão ilegítima, arbitrária e desnecessária. Ontem teve o relatório votado lá sobre esse assunto. Falamos longamente aqui no N1 de manhã com o risco de
a gente ter uma anistia a essa galera da Lava Jato que cometeu claramente crimes nessa Fundação Criança Esperança aí, Fundação Sérgio Moro Esperança, para gerir 2 bilhões de reais em dinheiro público, né, que seria devolvido pelos Estados Unidos, dinheiro da Petrobras. Mas o Marcelo Semer estava hoje de manhã com a gente aqui de manhã e disse que não acredita que isso aconteça, Guga, que é difícil ter um processo de anistia, que os juízes voltaram às suas funções, mas que o processo vai continuar andando aí no nosso judiciário para evitar que essa história passe impunemente. O Sérgio Moro, Gabriela Hardt, o Deltan Dallagnol e outros. O Barroso foi na linha de não ia voltar para o bolso deles o dinheiro ia voltar para uma entidade privada, esse tal do cashback, que é um dos motivos de se afastar a Hardt, e aí ia ficar ali sendo usado pela entidade privada, não ia ser para o bolso da Hardt. Ele tentou seguir essa linha, mas, cara, o dinheiro ia voltar para uma entidade privada. A gente não sabe o que ia acontecer exatamente depois, quando esse dinheiro estivesse lá. E, de fato, seria usado, no mínimo, para promover quem estivesse à frente dessa entidade, que são aqueles procuradores que estavam trabalhando em conluio com ela. Ela, inclusive, assume que falava com os procuradores. Então, essa história é um escárnio, é uma piada e foi pau a pau, né, essa votação no CNJ. A perspectiva de muita gente é que esse caso ainda vai custar a Hardt a posição dela como juíza, mas por hora é isso, foram nessa linha de não sabemos o dinheiro não ia parar no bolso deles, a culpa não é deles, eles não estavam cometendo corrupção, e, enfim, é muito polêmico essa história, o que há aí, obviamente, é um escárnio com relação ao uso do dinheiro público, que, independente de parar ou não no bolso da Hardt, ia parar numa entidade privada alguns bilhões que iam ser geridos por pessoas que tinham intenções políticas. Inclusive, um virou deputado, o outro senador. Então, o Moro não ia estar gerindo esse dinheiro, mas o Moro estava fazendo parte desse grupo. Era um grupo que ia promover o combate à corrupção. Imagina se eles não iam fazer muita propaganda com esses bilhões do próprio Moro. Então, é claro que essa história não pode ficar impune, tem crime, tem erro aí, e isso precisa ser cobrado mesmo que administrativamente. A gente tem mais um tema, a gente lembrou no começo do programa, 28 anos da tragédia, do massacre de Eldorado dos Carajás, e o MST sempre promove nesse mês o que eles chamam de Abril Vermelho, né? Um mês de protestos, manifestações pela reforma agrária em todo o Brasil. E aí ontem, numa articulação do Arthur Lira, a Câmara aprovou urgência para se apreciar um projeto de lei que impõe sanções e restrições a ocupantes de terras rurais e urbanas. A aprovação acontece, né, como a gente falou, durante o Abril Vermelho. Além disso, isso acontece logo depois do Lula exonerar o primo do Lira, Wilson César de Lira Santos, do INCRA de Alagoas. Como eu falei, lembrando da tragédia de Eldorado dos Carajás, em 17 de abril de 96, 1.500 pessoas acamparam em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará, com o objetivo de marchar até a capital Belém e conseguir desapropriação da fazenda Macaxeira, ocupada por 3.500 famílias sem terra. A caminhada foi parada pela polícia, que assassinou 21 trabalhadores rurais. A gente tem uma dificuldade grande de aprovar pautas nesse Congresso, né, Guga? O governo conseguiu aprovar pautas de interesse no ano passado, em especial pautas econômicas, mas há uma sensação de que a gente vai ver a boiada passando nesse ano, né? Essa pauta das armas, essa criminalização das invasões de terra, o porte de drogas sendo criminalizado, a gente vai ver uma escalada dessa criminalização, em especial de movimentos sociais, né, Guga? A vingança do Lira, mesmo que ele não consiga aprovar umas pautas bombas, estilo Eduardo Cunha fez isso, jogou um monte de pauta bomba quando brigou com o governo para sabotar o governo. Depois jogou o impeachment da Dilma. O Arthur Lira, mesmo que ele não consiga aprovar as pautas bombas, ele consegue atrasar toda a agenda do Congresso, né? O que interessa de fato, aquilo que seria de interesse do governo, acaba ficando para trás. Ele não quer pautar o que é de interesse do governo, ele quer abrir inclusive um monte de CPI. A estratégia do Lira
é abrir CPI, é deixar o governo no canto do corner se explicando, é chantagear o governo, é criar embaraço, é criar confusão. Ele tá brabinho por conta do INCRA também, como você falou, tem um primo que perdeu emprego, tem a história do Brasão, que ele junto com o Eduardo Cunha articulou para liberar o Brasão, ele perdeu ali, ele está muito chateado também com essa derrota. E claro, o principal, que são os 5 bilhões e 600 milhões em emenda de comissão, emenda parlamentar, portanto, que o governo cortou. Então ele quer essa grana, claro que ele quer essa grana também. E aí ele juntou a raivinha dele, a mágoa, é um presidente da Câmara personalista que usa aquilo em benefício dele, como o Eduardo Cunha fez, mesmo nível, mesmo baixo nível, e vai continuar fazendo. Vai usar esse poder de chantagem dele, vai bater de frente, mas pode ser que perca, viu? Tá chegando aí a reta final dele, no comando da casa. Ele depende do governo para ou virar ministro mais adiante, ou para virar senador, que é o que ele deseja. E ele vai bater de frente com o Renan Calheiros na disputa pelo Senado e vai levar uma bomba. O governo está abandonando ele também. O Lula não baixa a cabeça. Comprou briga com o Lula peita de volta. E nessa briga aí, eu acho que o Lira vai acabar perdendo no final. Os comentários de vocês aqui, a Luciana Alves falando vergonhoso o voto do Barroso, ainda falando sobre o CNJ. O Sérgio Iazete, acho. É tanta coisa errada e estamos na mão da justiça, que também, na maioria das vezes, erra e muito. O Matheus Ungaretti falando que BH é o Texas, a Bruna P, Boi Bala Bíblia, a Regina Sus, Glauber UFC, Bad Dog, Godão Jogados, todo mundo aqui comentando, agradecendo a vocês. gente nem falou que ontem foi a final do Big Brother, né? Porque foi péssimo, a gente não assistiu mais Big Brother. O Guilherme Faria, seu ponto tem parte razão, Will, mas acho que o momento agora não é de crítica ao Glauber, mas sim de apoio à esquerda. Mas dá pra fazer uma criticazinha, dá pra fazer. Eu acho, pelo menos. Continuem comentando aí que a gente vai separando os comentários de vocês aqui. O Alex vai separando os comentários. É o Alex que tá, né? Na nossa e o Daniel Alves acabou de comentar aqui. O Daniel Alves, meu Deus, você tá solto, Daniel? Falando em pessoas que têm moral, mas não tem muita moral no governo, a Marina Silva, Guga, foi anunciada como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, de acordo com a revista americana Times. Trechinho do texto da Times. Coragem profundamente enraizada e tenacidade inabalável definem essa mulher notável. Contra todas as probabilidades, ela está a pressionar corajosamente por uma transição doméstica da energia centralizada, baseada em combustíveis fósseis, para energia renovável gerada localmente. A gente vê a Marina aqui, sempre foi uma figura muito popular fora do Brasil, né, como ativista ambiental e de direitos humanos. Ela não tem tanta moral assim no governo, né? Ela certamente pode ser uma das pessoas mais influentes do mundo, mas lá no Palácio do Planalto ela não é tão influente assim quanto a gente gostaria, Marina, né? Pois ela, na primeira vez que ela foi ministra do Lula, inclusive depois ela saiu, né? Brigou com ele, disse que estava sendo desautorizada, que tinha perdido o poder dentro do ministério, foi embora. Dessa vez ela está lá ainda, né? Ela é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Se também começar a se sentir muito podada, ela vai embora. Ela não faz questão de ficar no emprego só pelo emprego, pelo salário. Mas é o que você falou, parece às vezes que ela tem mais influência nessa imagem que o mundo tem dela do que na imagem que o governo tem dela, né? Ela é mais influente para o mundo do que para o governo. O governo, ela não parece ter essa força toda dentro do governo mesmo, Delu, que eu concordo contigo. E é uma pessoa que tem, né, perante o mundo essa imagem de uma das maiores ativistas de todas, aquela que de fato representa a luta pela defesa da Amazônia, pela defesa das florestas. Ela tem essa imagem muito forte, muito concretizada ali, né? O mundo enxerga ela assim, por isso que ela é tão influente. E ela aqui no Brasil, uma palavra dela, né, tem peso. Então, dependendo do posicionamento dela, as coisas de fato mudam. Ela tem peso, sim. Ela tem um peso na opinião pública, né? Talvez menos no governo, mas muito na opinião pública, e o governo tem que se basear muito na opinião pública também. Então ela tem peso, de fato.
apesar de ser magrinha. A gente tem quanto tempo, Laura Coutinho, ainda de programa? Tem 10 minutos. 10 minutinhos. Então eu vou passar por esse chat GPT aqui que é bom e depois vou mostrar um videozinho lá do melhor que você não viu. Hoje é difícil acreditar nas notícias. Eu só acredito vendo, não acredito. O governo Tarcísio vai passar a usar o chat GPT para produzir as aulas digitais que serão usadas pelos professores de todas as escolas da rede estadual paulista. Até então, o material didático era produzido, veja só, Guga, por professores curriculistas, ou seja, especialistas na elaboração desse tipo de conteúdo. Agora, esses docentes terão apenas a função de avaliar a aula gerada por inteligência artificial e realizar os ajustes necessários para que ela se adeque aos padrões pedagógicos. Tem como colocar o chat GPT para governar São Paulo no lugar do Tarcísio? Acho que era melhor, né, Guga? Qualquer coisa, né, que você puser para governar no lugar do Tarcísio vai ser mais eficiente do que ele. Tarcísio virou uma sombra do Jair Bolsonaro, o governador reaça, atrasado, que quer ficar, claro, com o que sobrou do bolsonarismo no colo dele. Mas, enfim, coloca um pedaço de pilha. O tio Paulo. Qual que é o tio Paulo? O coitado do tio Paulo. Ótimo. Tio Paulo para governador. Vai ser mais útil. E a gente, novamente, presta solidariedade aos professores de São Paulo que tem que lidar com essa jamanta que colocaram no lugar do governo de São Paulo. Tem mais um post que eu queria mostrar, juro, antes da gente passar, mas é quase o melhor que você não viu. Roda a vinheta do melhor que você não viu aqui, já é melhor que você não viu. Eu vou chamar esse, que ainda está lá no nosso macetada, mas não é uma macetada, é esse Financiadores de 8 de Janeiro. Se você quiser, inclusive, pode mandar pra gente sugestões de conteúdos aqui no nosso Zap Zap, o número vai aparecer para você aí na tela, ou também nas nossas redes sociais, @deluca, 11 988 99 2893. Se você não conseguiu entender, volta um pouquinho o vídeo e veja de novo até entender. Ou @deluca no Twitter, @delucawilliam no Instagram, ou @Guga Noblar em todas as redes sociais. Eu vou mostrar essa aqui, mas vamos encerrar depois dessa também, que já estourou o tempo do programa de novo. Em Financiadores de 8 de Janeiro. Esse sujeito que vocês estão vendo aí, o Rafael Moreno, Guga, ele se identifica como conservador, cristão, monarquista, paulista, morando no Nordeste e apaixonado pelo Brasil. Esse sujeito diz que recebeu uma visita do Alexandre de Moraes. Uma visita da PF, da Polícia Federal, mandada pelo Alexandre de Moraes. Eu vou ler para vocês 2 parágrafos da nota para a imprensa que o Rafael postou nas suas redes sociais. A primeira delas diz o seguinte, cadê o texto aqui? É que tá bem pequenininho para mim e eu não estou achando aqui no Twitter, peraí, eu vou abrir aqui. Aí, ó. Vê se ficou melhor. Pela segunda vez, estou sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Não participei, nem incentivei, muito menos financiei atos de depredação. Ouviu, né, Guga? Não financiei atos de depredação. Aí no parágrafo de baixo, arrecadei dinheiro através de uma vaquinha e de uma chave Pix para ajudar a alimentar e transportar as pessoas. É difícil ser advogado dessa galera, né, Guga? Aí, ó. Nunca financiei ato golpista. Arrecadei dinheiro através de Pix para ato golpista. É difícil fazer a defesa de bolsonarista, né? Cara, um amador. Esse cara vive me enchendo o saco no Twitter, velho. Esse cara tá sempre... Sinceramente, eu acho um pouco de viagem. Os meus posts me atacando, falando bobagem. Puta cara chato. Agora tá aí enrolado com a justiça e, mais uma vez, produzindo provas contra si, os bolsonaristas. Eles são craques nisso, né? Eu nunca financiei, eu só pedi em Pix. É um idiota completo. E tá aí agora as avessas com a justiça, que se explique, porque quem financiou aquele acampamento ali, obviamente, estava financiando um acampamento golpista. Ninguém é burro, todo mundo sabe qual era a intenção daquilo. Ô, Laura, a gente tem tempo de mostrar Tem tempo. Chama o da melhor. Damares, é muito bom, cara. Chama o da Damares. Então vou chamar. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, deu uma lapadinha seca na senadora Goiabeira. Vamos ver. Tem uma moto passando aí na casa do Lula. Tá que impressionante, né? Parece que é aqui. Pode dar play, Vento.
Play. Doses de vacina vence no final de abril, vacina contra a dengue. O que aconteceu? Por que deixou vencer tantas doses? Nós iniciamos um processo de reverter a queda nas coberturas de vacina, que tem como uma das suas explicações o negacionismo praticado no governo passado. Isso é dado, isso é um fato. E que repercute, inclusive, na vacinação de dengue mencionada aqui pela senadora Damares. Mas se não houvesse o negacionismo às vacinas, certamente as famílias estariam levando as suas crianças e seus jovens para serem vacinados. Esse é o ponto fundamental que eu queria colocar. Pois tome-lhe, Guga, bem de leve, né? 7-1, né? Isso aí foi um 7-1, que porrada que ela deu. Veio falar bobagem e levou. A situação caótica hoje das pessoas simplesmente negarem a vacina, tem vacina sobrando, é porque vocês fizeram campanha, meu amigo, os negacionistas da vacina. Porque vocês, terraplanistas, olavistas, bolsonaristas, passaram anos atacando a vacina, inventando cascata, espalhando desinformação. Tem gente que acha que vacina pode fazer sim mal pro filho, prefere não arriscar. A culpa, Damares, é sua. Para a gente encerrar o programa, Guga, a gente começou o programa mostrando um morto numa cadeira de rodas tentando pegar um empréstimo bancário. Agora, para terminar o programa, eu vou mostrar um lobisomem tentando invadir um condomínio em Santa Catarina. Você acredita nisso, Guga? No sul de Santa Catarina, um lobisomem tentou invadir um condomínio. Olha aí, ó. Aí, ó. Homem aterroriza crianças e moradores. Olha, ó. Todos estavam dormindo e acordaram com gritos aterrorizantes e barulhos de chutes nas portas. É o Michael Jackson. O caso foi registrado por volta das 2h30 da madrugada na cidade de Tubarão. Uma moradora contou que os barulhos pareciam de um lobisomem de filmes de terror. Aí. Uma idosa desabafou contando que está contente porque nada de pior aconteceu. A narração dramática feita aqui no especial. Que loucura, Guga Noblar! Com essa loucura do lobisomem, um morto muito louco, pegando empréstimo bancário, um lobisomem em Santa Catarina. O Brasil virou um filme de terror, Guguinho, e com isso eu me despeço de você. Um beijo e até amanhã, meu querido anjinho. Volte vivo amanhã, viu? Por favor. Amanhã eu voltarei aqui gritando como um lobisomem a partir das 11h30. Eu e meu querido Deluca, estamos juntos. E até amanhã para essa audiência maravilhosa. Beijo, Guguinha. Eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês que estão aqui vendo este programa. Uma experiência exclusiva, inédita neste país. A gente tem várias coisas inéditas. Lobisomem, morto pegando empréstimo de banco e também uma testemunha viva que conviveu com um dos maiores revolucionários do século XX. Ou tio Paulo? Essa está viva. Está viva de verdade. O Edu entrevistou e ela está viva. Um dos maiores revolucionários do século XX. Vai estar aqui com a gente no ICL. A filha do Che Guevara, convidada de honra para a próxima aula aberta do ICL. Hasta la vitória sempre, Che Guevara, por a lei da Guevara. Ela irá compartilhar a emocionante jornada do pai e revelar fatos sobre a vida que você não vai encontrar nos livros de história. Uma oportunidade única de mergulhar em momentos chaves da jornada de Che Guevara, desde a juventude na Argentina, diário de motocicleta, até sua atuação ao lado de Fidel Castro na luta contra o imperialismo e as opressões do sistema capitalista. Não perca, vai ser o dia 21 de abril, domingo, 8 horas da noite. E para você se inscrever, você sabe, muito fácil. Se inscreva usando o nosso link aqui, roleicl.com.br. Repete aí o link, Guilherme. roleicl.com.br. E aí, se inscrevam aqui no nosso link, senão todos nós vamos de tio Paulo sem emprego, tendo que pegar empréstimo bancário depois de morto. Então, por favor, façam através do nosso link. Tem um ranking aqui, aí eles ficam esfregando a nossa cara. No Rolê CL ninguém se inscreve. Façam aí, se inscrevam através do nosso link. Se você já se inscreveu, inscreva um amiguinho, um coleguinha, um vizinho, pode se inscrever até um parente que já morreu. Vamos terminando o programa de hoje. A gente volta amanhã. Um beijo, Guilherme, beijo, equipe. Calma aí. Enrola aí. Agradecendo também aqui o nosso chat que está comentando, Roberto Abraão, Leandro de Jesus. Pronto, agora quem mais que está aqui comentando? Carla Baby, Saracura. Beijo, Gordão Jogadas, meu parça de zap. Gordão Jogadas, Lucas Santos, Elaine Eniali, Léo Cardoso, o nosso Gordão, Luciano Alves, Churchill. Tá cheio de morto no programa hoje. O Joatan Souza, Matheus Galete, terminando o programa. Beijo. Tchau, gente. Acabou, valeu, tchau. Foi, acabou, vinheta. Já imaginou você ter uma história de luta que inspira não só o seu país, não só o seu continente,
mas o planeta inteiro. Ernesto Che Guevara é considerado o líder revolucionário mais popular de todos os tempos. E o seu rosto e suas ideias ainda correm o mundo, inspirando as pessoas a lutar por um mundo mais justo. A Leida Guevara, filha de Ernesto Che Guevara, conversou com a gente no ICL e contou a biografia do seu pai que você nunca ouviu. No dia 21 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, o ICL traz um encontro histórico. Para você participar é gratuito, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E aí, aprender aquilo que nunca foi contado sobre essa, que é uma das figuras mais importantes do nosso tempo. Te vejo lá.